meus amigos! Novamente com vocês, Marcos Iskind e o Radar do Mundo Judaico, diretamente da linda e florida Holon. Hoje nós falaremos sobre a festa de Sukkot em comunidades distantes e provavelmente desconhecida da maioria dos judeus brasileiros e do Ocidente. Antes de começarmos, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal que o faça agora. Ao final do programa, se você gostou, deixe o seu like, deixe também seus comentários, eles são muito importantes para nós. E vamos então ao programa de hoje. Judeus estiveram presentes no Cáucaso, no Daguestão, no Iêmen, no Iraque e no Kurdistão e tinham costumes específicos na festa de Sukkot, em português a festa dos tabernáculos. Perseguições étnicas e econômicas fizeram com que a maior parte destas milenares comunidades tivessem de fugir. Ao se mesclarem com judeus de outras origens, muitos dos costumes específicos dessas comunidades começam a desaparecer, cada vez mais transformando-se, infelizmente, apenas em folclore. Ainda assim, é bastante interessante dar uma passada de olhos no que foram e como comemoravam estas festas nestes locais. Eu, antes de começar, quero agradecer ao movimento Chabad pelas importantes informações que nos deram para a elaboração desta matéria. Comecemos com os judeus do Cáucaso. Judeus vivem desde o século VI antes da época comum, ou seja, há mais de 2.600 anos, na região montanhosa do Cáucaso, que hoje é a Geórgia. A tradição entre os judeus nativos era de que eles seriam descendentes das 10 tribos que foram conquistadas pelos assírios e então eles foram para lá tão logo Salmaneser destruiu o reino norte de Israel. Há também um pequeno número de judeus europeus que chegaram nos últimos 100 anos à Geórgia. As principais cidades onde judeus viviam eram Kutais e Tbilisi. O número já foi de 100 mil judeus, mas hoje há pouco mais de 10 mil judeus, uma vez que a esmagadora maioria imigrou para Israel após o fim da União Soviética. Hoje, há mais judeus da Geórgia na cidade de Ashdod, em Israel, do que em todo o país da Geórgia. Eles falam um antigo dialeto georgiano, estão envolvidos no comércio, no artesanato e geralmente se parecem bastante com a população não judia. Ainda é comum que no dia anterior a Sukkot, agricultores não judeus tragam para as cidades feixes de ramos verdes recém-cortados que carregam em jumentos para vender aos judeus como srach, que é a cobertura feita na sukkah, na nossa cabana. A sukkah dos judeus da Geórgia é pequena, o suficiente para 2 ou 3 homens, que são os membros masculinos da família, que lá entram e fazem suas refeições. Georgianos não decoram sua sukkah. O rabino da Geórgia passa a semana inteira na sukkah, inclusive dormindo nela, a menos que chuva forte o obrigue a voltar para casa para dormir. Os judeus da Geórgia eram pobres demais para poderem pagar um lulav e um etrog, que são os instrumentos básicos da oração durante o Sukkot. Eles não conseguiam comprar um para cada família. Então o que se fazia era um lulav e um etrog comunal para toda a comunidade em cada uma das sinagogas. Geralmente, isso vinha da Pérsia, ou atual Irã. Na noite de Shmini Atzeret, que é a última noite de Sukkot, eles faziam um grande banquete e passam a maior parte da noite deleitando-se na sukkah até a hora do serviço matinal. As mulheres fazem suas festas separadas e celebram esta festa muito feliz à sua própria maneira. E no Daguestão? Os judeus do Daguestão são conhecidos como judeus da montanha. Eles vivem nas montanhas da República do Daguestão, que pertence à mesma região do Cáucaso. Tal como outros judeus caucasianos, também aqui eles vivem há muitíssimos anos e acreditam também
que são descendentes das 10 tribos conquistadas pelos assírios. Eles falam um dialeto do persa que é específico dos judeus. São altos, fortes e se dedicavam à agricultura, à pecuária e ao curtume. Nos tempos antigos, os judeus viviam em aldeias exclusivamente judaicas. Hoje vivem geralmente com a população não judia, mas mantêm a religião judaica e mantêm o orgulho de serem judeus. Ao contrário dos judeus da Geórgia, os do Daguestão fazem Sukkot muito decoradas. Eles colocam tapetes, que afinal de contas são especialistas em fazer tapetes. Também penduram muitas decorações dentro da sua sukkah. Também aqui o etrog e o lulav é trazido da Pérsia, atual Irã, ou também da parte sul da Rússia. Eles se reúnem nas sinagogas, acendem velas e os mais eruditos entre eles leem o livro do Deuteronômio e recitam o livro de Salmos de A a Z. A festa é alegre, com músicas em tons e ritmos bastante estranhos aos ouvidos ocidentais. E no Kurdistão? O Kurdistão é uma área dividida entre alguns países. Parte do Kurdistão está no Irã, parte está no Iraque, parte está na Síria e parte está na Turquia. Ou seja, apesar de ser uma região quase que homogênea do ponto de vista nacional, eles não têm um país, os curdos não têm um país. Também no Kurdistão, os judeus vivem desde tempos muito antigos e acreditam também eles que descendem das 10 tribos exiladas na conquista dos assírios em 722, antes da época comum. Existia cerca de 170 mil judeus no Kurdistão e eles foram expulsos a partir de 1948. A imensa maioria fugiu para Israel. E em Israel, estes sim, conservam suas próprias comunidades e conseguem preservar os seus costumes. A tradição dos judeus curdos era de orar em sinagogas simples, sentados no chão, em tapetes. Antes de entrar na sinagoga, tiram os calçados. Eles, na Sukkah, sentam-se com toda a família. Em Aden, que é um porto marítimo no Iêmen, e que foi um protetorado da Grã-Bretanha, é uma cidade onde acredita-se que os primeiros habitantes da área foram judeus. Antes da última guerra mundial havia 7 sinagogas em Aden e a população judaica era de alguns milhares. Os judeus nativos principalmente trabalhavam com junco, eram tecelões de esteiras, trabalhavam como pedreiros, como encadernadores e como carregadores. As mulheres iemenitas usavam o véu, tal como as mulheres muçulmanas. Usavam uma camisa, calça e peruca ou cobertura do cabelo. Os homens vestiam camisa, franjas de oração, colete e uma peça de cinto largo na cintura. Durante Sukkot, o bairro de Aden parecia um jardim verde. Os telhados ficavam cheios de Sukkot, coberto do shar, a cobertura de folhas verdes, onde muitos judeus dormiam. Aliás, muitos judeus costumavam dormir no telhado durante grande parte do ano, porque o telhado era mais fresco do que dentro de casa. As Sukkot, também aqui no Iêmen, eram lindamente decoradas. Aqui se usavam panos multicoloridos que eram pendurados nas paredes e no teto da sukkah pendurava-se maçãs, romãs, limão e outras, e até etrogim, que davam uma fragrância extremamente agradável a quem entrava na sukkah. As refeições eram muito longas, acompanhadas por canções e melodias, algumas em hebraico, outras em árabe. E à noite, as Sukkot resplandeciam com luz e cor, que brilhavam através de lâmpadas de vidros que eram importadas da Índia. Infelizmente, entre 1947 e 1949, praticamente toda a população judaica teve de fugir. E hoje dos cerca de 70 mil judeus, restam apenas cerca de 50 judeus em todo o Iêmen.
estas são comunidades judaicas que, infelizmente, foram desaparecendo por causa de, como eu já disse, perseguição étnica e econômica a judeus a partir da criação do Estado de Israel. O mesmo ocorreu em outros países, Síria, Líbano, Catar, etc., Egito, perderam seus judeus, mas os costumes específicos destas comunidades que eu acabo de mencionar ainda persistem, embora gradativamente vão se perdendo em função da assimilação dos judeus destas regiões aos judeus de outras regiões que chegaram a Israel e compuseram este essa imensa panela que se tornou o país, juntando judeus da África do Sul e Brasil, Estados Unidos e Iêmen, Iraque e Nova Zelândia, França e a Arábia Saudita. Esta junção de judeus do mundo inteiro vai gradativamente eliminando as características que cada um desses povos ou desses grupos étnicos judaicos tinham quando viviam separados uns dos outros. Amigos, por hoje olha o que tínhamos aqui. Deixamos aqui o nosso imenso abraço a você. Nos encontraremos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira com mais um Radar do Mundo Judaico. Mas antes, na segunda-feira, Notícias de Israel por Marcos L. Ziskin. Até lá, amigo, e muito obrigado. Não esqueça, deixe o seu like, deixe seu comentário e se ainda não se inscreveu, é o momento. Tchau, amigo.